Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer abrir a semana, né, do Fórum Permanente de Inclusão, uma semana especial. Hoje, muito grato em estar dividindo a tela com a minha irmã na luta pela inclusão, Ana Paula de Souza Colim, né, e acho que o nosso tema, um olhar para a pessoa, né, com deficiência em tempos de pandemia, direitos, família, escola e saúde, não poderia estar tão em boas mãos como as tuas, e eu deixo tu mesmo fazer a tua apresentação, que eu acho que é mais justo com a caminhada que tu tens, né, nesse aspecto. Bom, obrigado, Felipe. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, tu sabe disso. Eu me chamo Ana Paula de Souza Colim, falo com vocês aqui de Capela de Santana, um município pequeno, entre Montenegro e Portão. Sou professora há mais de 23 anos. Esse ano eu não estou em sala de aula, mas 23 anos em sala de aula. E sou licenciada em matemática pela Unicinos. Fiz magistério em São Leopoldo, no Colégio São José. Sou licenciada em matemática e tenho uma história, então, de pós-graduação dentro da UBRA, em Canoas, onde eu fiz educação matemática, depois o mestrado em ensino de ciências e matemática e, então, o doutorado em ensino de ciências e matemática, que foi o que me trouxe para a inclusão. Eu falo em nome, né, do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que é da cidade de Guaíba, que é o primeiro ano de atuação. Sou colega da Ana no mestrado da UBRA em Canoas, com a linha de inclusão também, licenciado em matemática, assim como a Ana, né, com magistério e tudo mais. Temos uma caminhada bem afinada nesse aspecto, né. Então, eu acho que para a gente, né, iniciar essa conversa, eu acho que a gente vai direto ao ponto, né, que, como tu colocou, acho que alguns eventos bem importantes que te levam para o rumo da educação, né, que está nesse caminho. Sabemos que é um caminho longo, mas necessário, né, precisamos de pessoas que tenham essa causa, né, não só no seu currículo, mas na sua vida, né. E eu vou começar com uma pergunta, acho bem direta para ti, né, que é a questão, né, qual a tua, né, compreensão, o que é, né, inclusão escolar, e como é que tu entende que isso se dá nas escolas regulares, né, para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Bom, como professora, eu vou me colocar sempre no lugar do professor, porque eu sou professora. Como professora, algumas peculiaridades no meu dia a dia me trouxeram para a inclusão. Quando eu acabei o mestrado, a gente acha que a gente está sabendo muito, né? A gente nunca está sabendo muito. Quando eu encerrei meu mestrado, eu comecei em sala de aula a receber, então, alunos com deficiência. E aquilo, né, me apavorou enquanto professora, porque eu não tinha nunca em minha trajetória trabalhado com aluno com deficiência, nem estudado o que fazer, né, sobre o que fazer. E então, eu acabei, né, procurando, né, por alguns acontecimentos e vendo que eu não estava incluindo os meus alunos como eu achava que deveria, eu acabei, então, procurando a minha formação do doutorado para trabalhar com inclusão. Por quê? Porque eu acredito que inclusão, né, mais do que o verbo, né, a questão, mais do que a pensar na questão do inserir, né, eu acredito que a inclusão seja a não exclusão. E as nossas escolas, tradicionalmente, têm essa exclusão. Então, eu gosto muito de dizer que inclusão, para mim, é o contrário de excluir. Então, no caso da inclusão escolar, eu penso que ela seja um processo, e um processo que veio para possibilitar que todos sejam integrados na sociedade. E
essa sociedade alicerçada numa escola para todos, né? Que assuma o seu papel de diversidade, reconheça o direito de todos à educação, uma educação de qualidade, uma educação, né, que venha para enriquecer, né, toda a sociedade. Então, eu acredito que inclusão seja isso, né? Tu não excluir ninguém, tu possibilitar a todos que tenham os mesmos direitos frente à educação, no caso da inclusão escolar. E eu acho, né, corroborando com as suas palavras, Ana, eu acho que tu cita muito bem essa questão, né, da não exclusão, né? Porque muitas vezes dentro do ambiente escolar, mas eu não sei o que fazer para determinada deficiência, eu não sei como fazer. Mas eu acho que essa questão já do não excluir, do buscar alternativas, de buscar a situação, buscar conhecer a causa, né? Eu acho que é um dos primeiros passos a se tomar dentro de uma escola, né? Dentro de uma instituição escolar, que é essa questão, né? Porque nós sabemos quais são os nossos anseios, porque vamos pesquisar, porque nós muitas vezes não conseguimos incluir dentro de um ambiente escolar e a gente começa a... Eu acho que nós debatemos muito isso, né, Ana, no grupo, né? Tu sabe que é bem assim como tu fala. Como professor, né, a gente está na sala de aula e, no meu caso, o momento que deu aquele start de eu vou procurar alguma coisa, eu me lembro que eu tinha numa turma, não era uma turma muito grande, era uma turma de 20 alunos, mais ou menos, no município de São Leopoldo, quando eu trabalhava lá, e eu tinha um aluno com síndrome de Down nessa turma. E eu me lembro, assim, e era uma turma daquelas bem agitadas. E eu me lembro que tinha o mediador, né, para trabalhar com esse aluno, não eram todos os dias, mas tinha o mediador. E quando eu ia propor as atividades, me incomodava que eu fosse propor atividades diferentes para esse aluno. Eu não achava que eu estava incluindo ele. Eu me lembro do dia que eu trabalhei com ele a mesma coisa que os outros. Aquilo, para mim, foi o dia que eu consegui efetivamente fazer inclusão na minha aula. Claro, outro contexto, de uma maneira mais... que fosse mais coerente para que ele conseguisse, né, assimilar aquela aprendizagem. Mas aquele momento que eu pude trabalhar o mesmo conteúdo, vamos dizer, né, o mesmo objeto do conhecimento com esse aluno, aí sim eu senti que eu estava fazendo a inclusão. Então, foi isso que me incomodou, foi isso que me levou a pesquisar, né? E eu acabei indo pesquisar a inclusão, né? E o Felipe, por ser meu colega dentro do Laboratório de Estudos de Inclusão, que é o LEI lá, dentro do programa de pós-graduação na UBRA, o Felipe sabe muito bem disso, né? Eu fui para pesquisar a formação de professores, porque o que eu achava, e acho ainda, né, que muitos professores, que a gente precisa de formação. E dentro desse contexto, eu acabei, né, encontrando no meu caminho uma aluna com uma síndrome rara, que se chama síndrome de Jacobsen, que se tornou meu objeto de pesquisa. Né? Não desmerecendo a formação de professores, continuo focando na formação de professores, né? Objeto de estudo do meu pós-doutorado é a questão da formação de professores, mas foi essa aluna que me possibilitou essa visão diferente dentro da inclusão, né? Eu sou muito grata a ela, a família dela, a escola que me possibilitou esse convívio com ela, porque foi ela que me mudou enquanto professora, né? Que me tornou uma professora que tenta realmente incluir, né? Que busca realmente incluir, né? No sentido de não priorizar diferenças na minha aula, mesmo sendo uma aula de matemática, um bicho-papão para muitos, né? Tentar fazer com... E eu acho que isso também, né? Essa questão do bicho-papão para muitos, eu acho que a inclusão me trouxe isso, me trouxe enxergar que nem todos os alunos, mesmo não sendo aluno com deficiência, vai ser um aluno que vai ter um desenvolvimento maravilhoso em matemática. Né? Então, eu acredito que é a vivência da gente que torna o que a gente é, né? Nessa caminhada da gente enquanto professor. E a nossa caminhada, sabes, né, Felipe, é muito parecida nesse sentido. Eu, na verdade, né, começo a descobrir a inclusão mesmo no momento que eu sou confrontado, né,
na minha história, muito sabe, né? Mas eu acho que tu fez uma colocação brilhante, né? Que eu acho que eu atinjo o ápice da inclusão quando eu consigo trabalhar a mesma coisa que eu trabalho com uma turma, que sejam com ferramentas diferentes, porque ninguém aprende igual, né? Com metodologias variadas, mas que eu consiga incluí-lo naquele contexto, né? Eu me lembro muito da fala da nossa, né, orientadora, nossa grande orientadora, Marise Geller, que ela disse assim: se eu estou trabalhando a história, né, da Chapeuzinho Vermelho com a turma, eu não posso estar trabalhando a história da Alice no País das Maravilhas com esse aluno ali dentro, porque eu não estou fazendo inclusão nesse ponto, né? Então, é uma questão muito pertinente que tu coloca, e nós temos também essa questão da visão dos pais, né? Eu tenho amigos pais também que isso frustra, porque, na verdade, tu tá sentindo que a inclusão não está existindo. E não só existindo, não está tendo força também para que ela exista, né? Eu acho que isso conta muito. Nós não vamos acertar sempre, a gente não vai conseguir de primeira incluir, mas essa questão de realmente mostrar para os pais que a gente está buscando uma alternativa, está buscando para... Porque, né, eu digo assim, né, todos nós somos diferentes. É como tu falou, nós falando na área da matemática, se a gente for pensar assim, ela é uma disciplina totalmente excludente, né? Mas se a gente trabalhar no aspecto de incluir, de possibilitar ferramentas, eu acho que a tua fala foi brilhante nesse contexto, que eu acho que daí a gente, né, e quando a gente se sente incomodado com isso, que eu acho que as mudanças começam a existir, né, Ana? Sabe, eu sempre digo, né, que eu queria muito ter a possibilidade de trabalhar com os meus alunos, que eu comecei a trabalhar lá em 1997, hoje, né? Porque eu noto diferença enquanto professora, né? Eu queria ver se eles iam notar também, né? Essa evolução da gente enquanto professora. E assim, eu acho que como professora a gente não pode se acomodar nunca, né? A gente tem que ser um ser desacomodado, né? Não é questão só de... muitas vezes a gente não tem a possibilidade de continuar os nossos estudos, mas a gente não continua nossos estudos, mas a gente pode pegar e ler alguma informação sobre um tema que nos é importante para o nosso dia a dia enquanto professor, né? Não é academia só, a academia nos proporciona vários objetos que a gente pode procurar e pode pesquisar e pode nos auxiliar enquanto professor, sabe? O professor que trabalha com aluno com deficiência, ele, além dele ser desacomodado, ele precisa ser uma pessoa que vá buscar coisas. A gente não pode esperar nada pronto, porque um aluno, a deficiência, o aluno a deficiência, a inclusão escolar nos traz isso. Um aluno é diferente do outro, seja com deficiência ou não. Um aluno é diferente do outro, nós somos diferentes um do outro. Então, isso pode enriquecer muito o nosso dia a dia enquanto professor, pode enriquecer muito o nosso dia a dia em sala de aula, né? Pode enriquecer muito a nossa prática em sala de aula. Então, enxergar a individualidade, e assim com a individualidade, enxergar a potencialidade de cada um. Eu acho que isso é o fundamental, né? E eu acho nessa linha, né, que tu traz, eu acho que fica uma outra interrogação que eu acho que é bem pertinente para discutirmos, é a questão, né, qual o papel do professor para essa inclusão, né, nas classes regulares? Porque muitas vezes a gente se depara, né, mas isso não é comigo, o sistema não inclui, o sistema é excludente, mas e qual o papel do professor frente à inclusão, né? A inclusão é um desafio, né? E a inclusão na escola regular, ela é um desafio, por quê? Porque muitos professores não são preparados ou não se sentem preparados para trabalhar com os nossos alunos. Né? A gente sabe, né, que a legislação traz o perfil desse professor, mas nem sempre o perfil desse professor, né, é o que está lá em frente em sala de aula. Então, eu acho que essa é uma dificuldade, assim, a questão de perfil de professor, a questão do professor está aberto. Eu acho que quando tu vai trabalhar numa classe inclusiva, né, dentro de uma escola regular, principalmente, porque normalmente é um professor sem formação para trabalhar com a deficiência, a formação é uma disciplina de Libras, às vezes, uma disciplina de inclusão, né, isso no contexto de 50 disciplinas, dentro de uma universidade, se for pensado em um curso superior. Então, eu acredito que esse perfil desse professor, ele tenha que ser, claro, a gente acaba moldando com o nosso tempo, com a nossa prática, né?
mas esse professor, ele tem que ser uma pessoa que enxergue essa prática inclusiva e traga essa prática inclusiva para si, traga para dentro da sala de aula. Que ele compreenda, por exemplo, que um aluno com deficiência não atrapalha uma aula. O aluno com deficiência, ele enriquece uma aula. A gente sabe que a escola e a sociedade pensa que o aluno pode atrapalhar a sua aula, mas não. Que ele entenda a necessidade de não priorizar conteúdo e priorizar, sim, o desenvolvimento de habilidades do aluno. Né? Que esse professor, ele tem que ser um professor que saiba respeitar o ritmo de cada um. Né? Isso é um perfil do professor, né? E todo professor deveria ter esse perfil. E o professor que trabalha numa classe inclusiva, mais ainda, que saiba respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Né? Eu digo sempre que um dos momentos mais frustrantes na minha vida, né, vou compartilhar com vocês, o Felipe sabe disso, né, que foi um momento de bloqueio na minha vida, foi quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado e a aluna que eu pesquisava não conseguiu aprender a quantificar de 1 a 10. Aquilo, para mim, me bloqueou uma escrita de meio ano, 1 ano quase. Eu não conseguia, como professora, que estava ali em sala de aula há mais de 20 anos, escrever que eu, como professora de matemática, imagina, não conseguia ensinar uma aluna a quantificar. E isso me ensinou muito, né? Me ensinou a enxergar o ritmo e as potencialidades de cada um. Aonde aquele contar e quantificar até 10 seria importante para ela? O importante para ela era o envolvimento, a autonomia, a socialização. Então, eu tinha que enxergar isso, mas também eu não podia deixar de incluir ela nas minhas aulas. Então, isso foi um momento que, como professora e, né, como pesquisadora, principalmente, foi um divisor de águas para mim. Então, eu acho que, como professora, a gente tem que estar preparado para tudo, para situações inusitadas, para situações em que a aprendizagem não ocorra ao nosso tempo, né? E nessa questão, por exemplo, nós temos as duas vertentes, né, Ana? Porque muitas vezes a gente ouve o discurso, mas porque na escola privada, na particular, é fácil. Não, nós somos da pública, eu e tu temos trabalho, vivências na pública e vivências na particular, né? Então, e eu acho muito bacana tu colocar alguns pontos, porque a semana, né, a quarta semana, ela traz também as pessoas com deficiência, né, e também a questão das altas habilidades, que também a gente tem um alto nível de exclusão, mesmo não sendo a temática hoje da nossa discussão, mas vem de acordo com o que tu fala, né? A primeira questão é estar aberto a essa inclusão, né? Eu acho que mais uma vez tu coloca, né, essa questão de que o professor tem que estar aberto, e tu inicia dizendo que a gente não está falando só em uma especialização em mestrado e doutorado, mas o ler, o se informar, o buscar, o conhecer o contexto familiar. E eu acho que sim, é obrigação do professor, que ele está mediando esse processo, né, de incluir, de fazer essa inclusão, e que se não consiga buscar mecanismos, né, para que isso aconteça, né. Eu acho que essa questão da abertura, né, Ana, está muito mais no professor, né, em viabilizar isso, do que às vezes no próprio sistema, né? Isso. O ser professor, na verdade, ele exige que tu se envolva, né? Ele exige esse envolvimento, né? Então, eu acho que o professor, ele tem que estar muito atento, muito envolvido com o que está acontecendo na sua sala de aula, né? Ele tem que estar envolvido com o dia a dia da sala de aula, observando os seus alunos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a inclusão, ela proporciona para a gente, enquanto professor, habilidades, né? Que a gente fala tanto em habilidade no nosso aluno, ela proporciona habilidades para nós, professores, que só essa vivência pode trazer. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a importância dessas habilidades para a gente enxergar, né, o desenvolvimento do nosso aluno. Eu acho que isso é fundamental, e a inclusão nos proporciona isso. O trabalho com aluno com deficiência nos proporciona isso, né? E eu te digo assim, ó, depois que tu começa a trabalhar com a inclusão mesmo, é um vício, né? É uma coisa que vicia, né, Ana? Tu fica muito atento, eu noto, assim, que a gente fica muito atento à realidade, né? E uma coisa, assim, né? Acho que tem professores nos escutando e a gente, como professor, a gente espera uma receita pronta. E não há receita pronta para nenhum aluno.
Aluno com deficiência, muito menos. Não é porque eu vou ter um aluno lá com deficiência visual que o outro aluno com deficiência visual eu vou ter que trabalhar o mesmo tipo de atividade. O desenvolvimento dele é diferente, as habilidades dele são diferentes, a potencialidade dele é diferente. Então, mesmo alunos com o mesmo diagnóstico, o modo de trabalhar tem que ser diferente. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter isso. A gente não pode esperar a receita pronta. Não vai ter. Quem espera, não vai encontrar. A gente pode buscar bons exemplos. Né? Buscar bons exemplos, mas não significa que eu estou buscando um bom exemplo e que esse bom exemplo vai funcionar no meu caso. Né? A gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que buscar, né, outras maneiras. Então, eu acho isso importante, assim, eu não esperar a receita pronta e buscar bons exemplos, né? Exemplos que funcionaram, funcionaram, então eu vou desenvolver pensando na individualidade do meu aluno, da minha turma, né, no contexto que eu tenho. E muito se fala, né, nessa questão das adaptações, né, Ana, que devem ser realizadas, e como tu falou, assim, nós temos sim professoras do município, estou dando uma acompanhada no chat, que trabalham com sala de aula, inclusive uma delas, eu comecei minha caminhada de professor com uma delas, que é a Carla Leão, que está comentando no chat ali, e ela é totalmente com a veia para a inclusão. E eu acho que o primeiro passo, né? Eu acho que para ser professor, tu tem que gostar de gente, né? E para te trabalhar com inclusão, eu acho que mais ainda essa questão da entrega, né? E eu acho que aquele cuidado com a família, né, que é uma temática também hoje da nossa discussão, entender que aquela família, de repente, não vai ter uma resposta tão rápida, porque é uma família também sofrida, né, Ana? Eu acho que tu acompanhando a tua pesquisa, o envolvimento, as angústias dessa família, né, que acompanha a tua pesquisa, assim como outras, né, a gente tem, e eu acho que essa questão da família é uma questão que a gente também tem que estar atento, porque a família também é carente disso, né, Ana? Eu acredito que a gente tem que envolver a família, né? Mas a gente tem que escutar. Eu acho que né, alguns diagnósticos, às vezes, são sofridos para as famílias. Né? Assim como nós, como professores, às vezes, né, a gente tem, né? A gente tem aquele sentimento, imagina a família. A família, né? Ninguém espera, e aí a gente, né? Ninguém espera que vai ter um filho deficiente. Ninguém espera. Mas a gente tem que saber aceitar e tem que saber trabalhar com a família, auxiliar a família. A escola e a família, elas não podem ser opostas. Elas têm que caminhar juntas. Né? Porque ambas procuram a mesma coisa. Ambas querem a mesma coisa. Então, eu acredito que escola e família tem que ser parceiro. Né? Parceiro na busca pelo melhor desenvolvimento do aluno. Parceiro na busca pela autonomia do aluno. Parceiro na busca pelo desenvolvimento das potencialidades desse aluno. Né? Buscando todas as possibilidades que se tem dentro de aprendizagem, dentro da autonomia, dentro de todo o desenvolvimento desse aluno, no contexto que ele está. Claro que a gente tem que pensar também, né, como professor, né, que muitas famílias, às vezes, não têm uma estrutura. E aí a gente, como escola, tem que fornecer, tem que ajudar, né? Não é? Tem que fornecer, eu digo, achar meios, né? Para atender essa família, atender esse aluno da melhor maneira possível. Então, eu acredito que a parceria escola-família, ela seja fundamental para qualquer aluno. Para o aluno com deficiência, mais ainda. Porque a busca tem que ser a mesma, não pode ser oposta, né? Não pode estar em caminhos opostos. E tem essa questão, né, Ana, do esperar. Eu acho que o esperar muito no aspecto da inclusão, ele é vital. A gente não pode esperar muito, né? Porque a gente sabe que o tempo de um aluno, né, de uma pessoa com deficiência, ele corre num sentido contrário, muitas vezes ao nosso, né? E eu acho que essa questão do esperar, mas o ano que vem eu faço, no trimestre que vem eu faço, eu acho que essa questão do esperar, né? Mas eu chamo a família daqui a um tempo. Eu acho que esse esperar é uma coisa que nos incomoda, nós que estamos no meio da inclusão, né, Ana?
Eu acho que é questão de comprometimento, né? Eu acho que todos temos que estar comprometidos com o mesmo objetivo. Tá? E eu acho que o professor, ele tem que mostrar para a família o que ele está valorizando, né? Valorizar o todo, valorizar o processo, valorizar a caminhada, né? Então, eu acho que isso é fundamental, isso é importante, né? Essa valorização até mesmo da participação da família, né? Valorizar, não, a família veio aqui, já está querendo dar um palpite, já está querendo... Não, a família está buscando a mesma coisa, então valorizar e sentar junto e conversar, valorizar a família, valorizar a escola, valorizar os colegas, professores, né? A gente trabalhar junto. Acho que isso é o fundamental, assim, a gente trabalhar junto, a gente não pensar que a gente está buscando uma coisa que ninguém mais está buscando. A gente está buscando uma coisa que outros também estão buscando. E juntos a gente pode trabalhar melhor, a gente pode pensar melhor. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu acredito nessa parceria, que trabalhar junto seja o melhor motivo, né? A melhor busca que a gente possa ter. Porque tem toda essa questão. Nós temos o tempo da família, tem o luto da família. Nem todos, né, são como eu, que eu escolhi ser pai de uma filha com deficiência, entendeu? E outra, mas assim, a questão do luto da família é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, e aí eu acho que entra o sentido verdadeiro da tal palavra empatia, que virou um modismo, né? Mas será que eu consigo me colocar no lugar daquela família, né, que às vezes não dorme à noite, que não consegue dormir mesmo à noite, e não consegue muitas vezes ir na escola? Eu acho que essas questões, assim, é uma situação a se pensar, né, Ana, porque esse tempo, esse entendimento, esse luto, eu acho que isso tem que começar a ser respeitado, partindo do professor no micro, né, que é na sala de aula, para chegar na instituição, né? Empatia é uma palavra tão difícil, né? Eu me lembro ano passado na escola, nós estávamos estudando lá na BNCC e se falava, né, desenvolver a empatia nos nossos alunos. A gente vai desenvolver a empatia nos nossos alunos se às vezes nem nós, professores, temos ela desenvolvida, né? E eu não estou questionando, não estou criticando o professor, porque eu sou professora também, né? Eu estou tentando expor uma realidade que a gente sabe que às vezes foge do nosso contexto, né? No nosso dia a dia, a gente não consegue ter empatia toda hora, né? Então, eu acredito que se colocar no lugar do outro, né, se colocar no lugar da família, se colocar no lugar desse aluno que está tentando, que está buscando, que às vezes ele não consegue, né? Voltando para a minha pesquisa, eu sempre digo, eu me lembro da minha aluna, um dia que ela foi cortar, né? A gente estava cortando algumas coisas, ela foi cortar, e ela dizia, eu não consigo. Né? Eu não consigo. Eu me lembro daquilo. E aí a gente procurou, né, uma tesoura, né, junto com a mediadora, ela tinha uma mediadora maravilhosa, e a mediadora, junto fomos buscar uma tesoura, e eu me lembro do dia que ela conseguiu cortar. Não estava reto, não estava como tinha que ser ali, né, como a gente tinha pensado que ia ser. Mas quando ela fez aquilo, eu consegui. Né? Então, tu te colocar ali, não é tu chegar e dizer, mas tu não conseguiu como eu queria. Não, tu conseguiu o que tu podia. Isso é ter empatia, né? É tu ver, tu reconhecer que aquilo ali foi feito com a maior disponibilidade possível, com o maior conhecimento possível, usando todas as habilidades que se tinha. Então, a gente precisa ter empatia como pessoa, como professor, como pai, como escola, como colega. É tão difícil a relação colega, né, com os alunos com deficiência, ainda mais quanto mais o tempo vai passando, né, quanto maiores eles vão ficando, e nós, como professores, a gente tem sim que interferir, né, interferir, eu não digo ficar xingando o aluno que não aceita o outro, mas mostrar por que aceitar, mostrar o porquê de valorizar a diferença, né, por que é importante a diversidade na vida em sociedade. Então, a empatia, que tanto se fala, ela é fundamental dentro de uma sala de aula. E dentro de uma sala de aula com um aluno com deficiência, ela é fundamental para todos envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem, né?
Eu vou fazer um gancho contigo já para a nossa próxima questão, mas essa questão que tu fala, não recortou como eu queria, né? Primeiro que o planejamento é para o aluno, não para o professor, né? A gente não planeja para o professor, mas eu quero que seja assim, não. Se tu começa a planejar para o professor, tu já não está fazendo planejamento, não está fazendo educação, então tu planeja para o aluno, né? E aí a gente chega na questão do currículo adaptado, né, Ana? Como é que é a tua visão? Se é um direito, né? Se é uma necessidade, para a gente falar um pouquinho, principalmente nessa questão do planejamento, a gente amarra com a questão do currículo, tal currículo adaptado, que muitas vezes não é respeitado, muitas escolas não sabem nem que existe o tal currículo adaptado, né? Eu vou te responder dizendo que ele é as duas coisas, né? Ele é um direito e ele é uma necessidade, ele é fundamental no processo de aprendizagem do aluno com deficiência. O problema, o que é? Que nós, professores, muitas vezes, né, e eu fui aprender isso pesquisando, muitas vezes achamos que adaptar um currículo eu vou pegar isso aqui, eu vou selecionar algumas coisas, vou reduzir e adaptei. Não, currículo adaptado não é redução. Então, adaptar não é reduzir, são coisas diferentes. Então, ele é sim um direito do aluno, e é um dever do professor fazer essa adaptação. Essa adaptação o quê? Essa adaptação pensando no aluno. Aí vem a questão da individualidade. Na verdade, o nosso planejamento, a gente fala, né? Vou me colocar de novo, né? Como professora, quantas vezes eu fiz isso? Eu fazia um planejamento, né? Pensando que todos os meus alunos são iguais, ia lá para a minha sala e aplicava aquele planejamento. E me frustrava quando eu saía e via que não tinha dado tudo certo. E não é isso, né? E quando a gente trabalha com o nosso planejamento, e a inclusão outra vez nos ensina isso, a gente vê que o nosso planejamento, ele tem que ser flexível, né? A gente não pode pensar em planejar algo e vai ser aquilo sempre. Ele tem que ser flexível, ele tem que ser, sim, sujeito à mudança sempre. E a gente tem que estar avaliando esse nosso planejamento sempre. Né? Ele tem que ser avaliado, reavaliado toda hora. Né? Saiu da aula, tu já tem que olhar o teu planejamento, vou avaliar ele. Porque a avaliação não é só de aluno, né? O professor tem que se avaliar também. Então, o currículo adaptado, ele é uma necessidade, e a gente tem que cuidar que a gente não pode priorizar os conteúdos, né? A gente tem que priorizar a aprendizagem e o desenvolvimento, a gente tem que priorizar em frente à aprendizagem o desenvolvimento da autonomia do nosso aluno, muitos casos a socialização do nosso aluno, né? A gente tem alunos com deficiências cognitivas muito graves, e eles estão incluídos sim na escola. Então, o que é mais importante para ele? Mas eu não posso simplesmente pegar e dizer, ele vai ficar aqui na minha sala brincando. Eu tenho sim que adaptar o meu currículo pensando nele. De que maneira? Vou te dar um exemplo, né? Eu estou desenvolvendo lá com os meus alunos a questão, bem pequenininhos lá, a questão dos números, né? Estou desenvolvendo as quantidades de 1 a 100. Eu não estou reduzindo, mas eu estou adaptando para o meu aluno com deficiência. Se ele não conseguiu desenvolver a habilidade da unidade, ele não adianta ele ter o 100. Se ele não sabe o que é a unidade, se eu não conseguir desenvolver isso com ele. Então, eu não estou reduzindo, mas eu estou adaptando para a necessidade, para a individualidade dele. Então, eu acredito, assim, que a adaptação curricular, né, que a LDB traz, né, que cabe às escolas a realização dessa adaptação, ela seja fundamental no processo de desenvolvimento, não digo aprendizagem, eu digo de desenvolvimento das potencialidades do aluno com deficiência. Na verdade, nessa questão principalmente, que a gente fala nessa adaptação, né, eu comecei a trabalhar esse ano mais com o pessoal do AEE, do Estado, e uma das falas das gurias, né, da Roberta, é o seguinte: eu não quero que ele faça menos que os outros, eu quero que sejam proporcionados outras formas dele fazer, outras formas de fazer, né? Então, e é claro, eu também me coloco nessa questão enquanto professor, porque eu tinha uma ideia totalmente errada, né, do que era
um currículo adaptado, que quer um planejamento, né, nessa questão das potencialidades e tudo mais, e claro, né, Ana, incluir dá trabalho, né, eu acho que dá trabalho, né. O diferente dá trabalho, né? Se pensa isso, né? O diferente dá trabalho. E fazer o diferente é tu fazer uma adaptação curricular, né? Então, mas ela é necessário, né? O diferente nos ensina tanto, fazer uma adaptação curricular ensina tanto o professor. Então, eu acredito que a adaptação curricular, que são essas modificações que a gente faz na nossa prática pedagógica, elas têm que promover a participação de todos os alunos nas nossas aulas, nas nossas atividades. Então, eu acredito que isso seja adaptação curricular, né? Essa promoção, né, de modificações, de modo que todos possam participar das atividades que a gente propõe, né? Propondo atividades individualizadas, muitas vezes. Então, ela... adaptar um currículo, né? A gente tem que cuidar que não vai ser algo paralelo, né? A gente vai, sim, ajustar o que a gente tem para desenvolver com o nosso aluno. Então, não é uma coisa, outra coisa lá, eu vou fazer tudo de novo. Não, eu vou pegar o que eu tenho e vou ajustar pensando na individualidade do nosso aluno. Sim, e eu acho que essa questão do pensar, né, na realidade do aluno, eu acho que é uma das ferramentas melhores que a gente já tem até para a questão do amparo. Às vezes as alunas que vão para estágio e tudo mais, e nós passamos por isso, quantos estágios já, né, Ana, dizem, mas eu fiz o meu planejamento e não deu nada certo, professor. Eu disse, tá, mas desenvolveu a aula, como é que foi? Sim, então ele deu certo. Só agora ele tem que ser, né, olhado de uma outra forma, ele tem que ser readaptado e assim vai. Porque o planejamento, na verdade, ele é um norte, ele é uma direção, mas lidamos com pessoas, né, e dentro da inclusão, eu acho que é mais instável ainda, porque às vezes surgem coisas maravilhosas que a gente não esperava, né. Então, por exemplo, eu demorei muito tempo a entender, eu faço pesquisa com uma aluna, né, e o trabalho que se dá, assim como tu fez com uma aluna, mas a gente entende que quantas pessoas podem ser favorecidas quando eu tenho uma prática inclusiva, né, coerente, né, o quanto o poder transformador que tem a questão da inclusão, né, tanto na turma, no grupo que essa pessoa convive, eu acho que isso, né, eu digo que é um presente tu ter um aluno inclusivo. Se as pessoas não enxergarem desta forma, e de repente vão enxergar depois de um bom tempo, é que nem tu falou, eu queria voltar nas turmas que eu tinha no início com a cabeça que eu tenho hoje, né, o presente que a gente tem em ter um aluno de inclusão, né, dentro da sala de aula, o aprendizado, a experiência que se tem. Se tu começar a enxergar isso como um presente, como um desafio, né, eu acho que as coisas estariam bem melhores, né, na questão da inclusão, né. É bem isso, eu acho que o enxergar, né, tu colocaste muito bem, a questão do enxergar as possibilidades que a gente tem quando a gente tem um aluno com deficiência dentro da nossa aula, né? A possibilidade que a gente tem de crescimento nosso, da turma, né? De todos os indivíduos que estão ali dentro. Então, a gente se modifica, e se a gente, como professor, acha que não vai se modificar nunca, a gente está na profissão errada, né? Ou a gente está simplesmente numa profissão e não numa vocação, né? Que a gente para ser professor, a gente tem que acreditar, sim, no que a gente está fazendo. E evoluir não é só do aluno, evoluir é do professor também. Eu não estou dizendo que tudo está nas costas do professor, mas se essa foi a nossa proposta de vida, de ser professor, então nós temos, sim, né, que buscar sermos os melhores, né? Os melhores não é, eu sou o top, não, os melhores para os nossos alunos, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E enxergar todas essas possibilidades te torna melhor, né? Te torna diferente e te torna melhor. Né? Eu sempre friso e volto a dizer, né? Nós somos todos diferentes. E o que me permitiu ver toda essa nossa diferença? Eu sempre disse, eu enxergo, nós somos diferentes, mas o que realmente me possibilitou ver essa diferença? O trabalho com aluno de inclusão. Um aluno com deficiência. Aí me possibilitou ver toda essa diferença que eu dizia,
né? Eu falava nessa diferença, mas o ver e o sentir foi quando eu trabalhei em sala de aula. Então, a gente só tem a crescer. A gente não pode enxergar como um fardo, a gente chegar na minha aula e ver lá marcadinho, um asterisco, que tu tem um aluno de inclusão na tua turma, né? Porque normalmente vem as chamadas sem o asterisco lá, tu vai ver lá que tem um aluno de inclusão na tua turma e, né? Não. Que bom que eu vou aprender esse ano, o que a minha turma vai aprender esse ano. Uma das dificuldades que eu vejo, Felipe, é a questão que, enquanto os professores que trabalham, eu noto muito essa diferença, assim, e é uma das coisas, né, que eu busco, né, que eu estou buscando pesquisar, é a questão de como os professores, né, professores de ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, que são especialistas, assim como professores de ensino médio, professores de ensino superior, têm essa visão da inclusão, né? Não estou aqui, né, o professor especialista, só que os professores especialistas, em sua formação, muitas vezes não fizeram um magistério, por exemplo, que te possibilita algumas visões diferentes no magistério. Eu fiz magistério há muitos anos atrás, né, 91, me formei em 94, então faz muito tempo, mas o magistério te fundamenta muito para dar aula e para trabalhar com alunos pequenos. E o professor, eu noto muito isso, né, o professor de anos iniciais, ele trabalha a inclusão, aceita a inclusão de uma maneira diferente, às vezes, que o professor de ensino fundamental, anos finais, de ensino médio. Me preocupo muito com esses alunos de inclusão que estão chegando e vão chegar no ensino superior, né? Que estão chegando em professores que não são nem licenciados. Então, isso me preocupa bastante, né? Essa visão de enxergar o aluno e enxergar as possibilidades dele. E eu acho que puxando, né, essa tua linha, a gente está vivendo um momento que a gente nunca imaginou, né, Ana, nessa questão da pandemia, né, nos privou nesse convívio nas escolas. Para a inclusão, a gente sabe que é um abismo que a gente acaba criando. E o que tu enxerga, né? Quais as principais dificuldades que tu enxerga como professora nessa relação a professor e aluno com deficiência nessa época de pandemia, né? Que o contato, o convívio social, né? Ele se distanciou e muito, né? Eu queria ver qual é a tua visão, né nessa perspectiva. Bom, a pandemia veio no começo do ano para nós, do ano escolar, né? E muitos alunos mal estavam tendo contato com seus professores, né? A escola privada um pouco mais de tempo, vamos dizer um mês, né? Escola pública, algumas um mês, outras poucos dias. E eu acho uma das dificuldades, assim, uma das principais dificuldades é a falta dessa relação professor-aluno no dia a dia. Porque por mais que tu tenha, né? A gente tem a nosso favor as facilidades de acesso às tecnologias, né? A gente tem a nosso favor o contato do dia a dia, o olho no olho, o toque, isso faz falta para nós, professores, faz falta para os nossos alunos também. Então, eu acredito que essa é uma das maiores dificuldades, aquele contato do dia a dia. A gente sabe que muitos lugares enviam atividades, muitos lugares têm a rede, né? Usam ferramentas para trabalhar com o aluno de forma assíncrona. A gente sabe as possibilidades que a educação está se reinventando. A educação está se reinventando. Só que esse se reinventar, ela não pode esquecer o aluno com deficiência. O aluno com deficiência, muitas vezes, ele tem um atendimento em sala de aula e ele tem um atendimento paralelo, né? Em outro horário, outro turno. Esse atendimento, ele não pode ser prejudicado. Porque muitas vezes às vezes tem famílias que também têm pessoas com deficiência e que não conseguem dar o apoio que esse aluno precisa no desenvolvimento. Então, são várias dificuldades, assim, a questão de enxergar essa rede de apoio, né, essa rede de apoio familiar, ver qual é o contexto, o que essas famílias, né, podem auxiliar o professor e o aluno. Eu acho que a questão da viabilidade das atividades que o professor passa para esses alunos tem que ser algo viável, algo realmente importante, algo que realmente busque o seu desenvolvimento.
né? E a questão do contato, eu acho que a questão do dia a dia, a relação professor-aluno, ela, né, a gente está buscando de todas as maneiras conter, né, essa dificuldade, buscando maneiras de se resolver isso. Mas a gente sabe que essa é uma dificuldade, né? E para mim é uma das maiores dificuldades, né? A relação, fortalecer a relação professor-aluno, assim como fortalecer a relação professor-família. Né? Isso também é importante, porque nunca, né, a família foi tão importante como nesse contexto que a gente está inserido, para auxiliar o professor nesse desenvolvimento do aluno. Eu acho que nessa linha aí, né, tá na hora de começar a se pensar de trabalhar com a família. A gente sabe que nós vamos um bom tempo ainda com esse ensino, uns chamam de híbrido, à distância e tudo mais, mas principalmente para o aluno com deficiência, a dita normalidade escolar vai demorar. E essa questão de estar esperando, eu acho que ela passou deste limite, né, de tempo, porque se cria, assim, eu estava lendo esses dias, né, até na nova escola, o abismo da inclusão nessa época de pandemia, né, porque não, se o presencial, né? Nós temos, às vezes, dependendo do tipo de deficiência e tudo mais, nós temos uma série de trabalhos que a gente faz para se, né, aproximar do aluno, né, para absorver. E aí eu trago um exemplo aqui particular, né, para evidenciar, né? Tem duas professoras da Priscila, que, para quem não conhece, é minha filha, que tem paralisia cerebral, que estão fazendo chamadas de vídeo com ela, porque ela usa o WhatsApp, e estão aliviando bastante o estresse. Então, elas, né, a gente ou busca atividade, ou elas mandam o WhatsApp, mas elas fazem chamada de vídeo explicando para a Priscila que vai ser assim. Até então, a Priscila não estava fazendo nada porque ela não via o porquê fazer aquilo. Mas como as profs, que por incrível que pareça, né, muita gente desconsidera, tem muito mais palavra do que pai e mãe, né, porque mas a prof falou, ela começou a fazer. A chamada de vídeo, Ana, não está durando mais do que 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas ela está tendo contato e diz, olha, eu estou te mandando uma atividade aí para te construir alguma coisa com argila, ou com massinha de modelar e tudo mais, né? Está se fazendo essa chamada de vídeo, né? Então, assim, essas iniciativas, né, que eu acho que a gente tem que começar a incentivar dentro dos aspectos da inclusão, né? Por que o aluno com deficiência ele não pode ter sentimento? Por que às vezes ele não precisa, mas ele não vai aprender? Será que a gente está querendo o aprendizado muitas vezes, ou a gente está querendo a inclusão social, ou a questão da inclusão humana, né, Ana, que tanta gente conversa, né? Sabe que o estímulo é fundamental, o estímulo para qualquer aluno, né? Para nós mesmos, né? A questão do estímulo. E é bem como tu disse, né? Esse contato, mesmo que por pouco tempo, é o estímulo que ela precisa para buscar realizar as atividades. E as atividades, elas são pensadas para ela, né? Aí vem a questão da adaptação de novo, né? São atividades pensadas para ela. E o professor a gente tem que buscar, né? O professor, a escola, os sistemas todos, e acredito que estejam buscando fornecer esse contato que é tão necessário. A gente sabe que possivelmente não se atinge todos, né? Mas se espera que se atinja o máximo possível. A gente sempre tem que trabalhar com a questão do 100%, né? Eu vou tentar atingir o 100%. Se eu não conseguir, eu vou buscar outras formas, mas a gente tem que pensar em atingir todos, porque esse estímulo, esse contato do dia a dia, ele é sim fundamental no desenvolvimento do aluno. Qual o desenvolvimento? De novo, né? O desenvolvimento da autonomia do aluno, né? Mais do que nunca, né? No caso do aluno com deficiência, eu acho que mais do que nunca tem que se priorizar coisas, né? E se priorizar o quê? Se priorizar o desenvolvimento das habilidades desse aluno. Então, eu acho que isso é importante, como tu colocou, assim, perfeitamente, né? E assim eu acho, né, para a gente ir encaminhando essa conversa, mas a questão, por exemplo, assim, de que sim, nós vamos ter que buscar essa família para dentro da escola, na questão da pandemia que seja, sim, eu vou ter que ligar,
sim, muitas vezes, né, eu não vou ter um não da família, ou ele não consegue e tudo mais, mas eu acho que principalmente a questão de vínculo agora, né, é muito maior, né? Eu me lembro até hoje do meu primeiro desespero quando eu tive uma aluna com síndrome de Down na sala de aula e eu não sabia mais o que fazer, até que a mãe dela disse assim, professor Felipe, ela quer só vir nas quintas e sextas-feiras porque tem matemática, e tu senta perto dela, tu entendeu? E eu achava que não estava fazendo, mas não, eu nunca trabalhei com uma atividade diferente da turma, né? Mas eu tentava levar algumas ferramentas para ela, mas hoje eu vejo as professoras, né, da Priscila fazendo isso, e eu vejo o quanto a gente desperdiça o vínculo, né, Ana? Quanto a gente coloca fora essa questão do vínculo, não aproveitando e sabendo que sim, isso é extremamente importante, né? Na verdade, eu não digo só para a questão da deficiência, mas eu acho que o vínculo com os meus colegas de trabalho, o vínculo com a supervisão e direção da minha escola, eu acho que esses vínculos, né, quem tem a ganhar é o aluno que necessita ser incluído, né? Tu sabe que eu tenho uma frase que eu usei na minha tese que diz que a inclusão, né? A inclusão se faz de dentro para fora e do coração para o mundo. E é isso, né? Ninguém coloca e te diz assim, hoje tu vai ser uma pessoa que vai começar a incluir. Não. A gente aprende. A gente aprende com os diferentes contextos da vida da gente, com as diferentes vivências da gente, né? Principalmente enquanto professor, a gente aprende, né? A gente, como ser humano, a gente está sempre aprendendo. Como professor, a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que essas vivências, elas nos moldam, né? E isso vem muito assim, né? Eu me tornei uma pessoa que acredita e que levanta essa bandeira, e tu sabe muito bem disso, né? Que eu digo sempre que é onde brilham os meus olhos, né? Enquanto professora, eu digo que eu me achei enquanto professora e me achei enquanto pesquisadora quando eu fui trabalhar com aluno com deficiência, né? No nosso grupo, né? A gente tem discussões maravilhosas, convido a todos, né? Quando passar essa pandemia que vão nos visitar lá no LEI, né? No Laboratório de Estudos de Inclusão, porque nós temos um grupo que cada vez mais se fortalece, porque a gente acredita nesse propósito, a gente acredita em inclusão, né? As nossas pesquisas todas são, claro, ensino de ciências e matemática dentro da informação de professores, tudo dentro voltados para a inclusão na escola regular, mas a gente está lá porque a gente acredita, né? A gente sai, mas o LEI não sai da gente. Então a gente volta pesquisando sempre a mesma coisa porque é o que a gente acredita. Então a gente se torna, né? Uma pessoa melhor, um professor que acredita nisso com as nossas vivências. E as nossas vivências nos levaram para esse caminho. E o LEI, na verdade, né, fica perto para muita gente, né, é na UBRA em Canoas, né, Laboratórios de Estudos de Inclusão. Nós temos ali várias linhas, e dentro de uma delas é a questão da inclusão, né, e várias deficiências são estudadas. Mas uma coisa que a gente tem muito no grupo, né, nós nos ajudamos muito, né? Eu acho que isso é bacana a gente passar, porque a gente, quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, quem está fazendo pós-doc, a nossa orientadora, que é a humildade em pessoa, eu acho que prepara muito bem seus filhos, né, nessa questão de trazer, né, algumas situações. Eu acho que não tem nada mais gratificante para um professor ouvir, né, eu aprendi, né, ou então no caso da deficiência, muitas vezes só o brilho no olhar, ou o sorriso, né, ou querer estar ali, né. Então, assim, eu acho que essa questão, né, da pandemia nos trouxe muitas lacunas. Ainda quero acreditar, sim, que vamos ser pessoas melhores, né, depois da pandemia, esperamos, porque eu acho que foi mais do que provado que não somos ninguém sem os outros, né, e aí essa questão, por exemplo, né, tem uma aluna ali que já foi no laboratório colocando, Ana, viu, o laboratório é fantástico, ela foi em 2017 lá conhecer o laboratório, e nós trabalhamos nessa perspectiva, né. E a Ana está fazendo parte do fórum este ano em Guaíba, né?
Pena não ser presencial para ganhar as flores e tudo mais, porque o pessoal do fórum eles vão dar um jeito de te mandar o mimo, tá? Mas essa questão, por exemplo, é um grupo muito aguerrido, Ana, que está em Guaíba trabalhando e agora está se montando também esse Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência no único objetivo, né, que é ter a inclusão como bandeira, né? Mas como bandeira para fazer algo diferente, algo que eu digo assim, para o próximo, né? Eu acho que a gente foi aquele tempo que o bom professor, o bom profissional é aquele que tinha mais alunos reprovados, né? Tu com certeza passou por isso e sabia, ó, aquele é o professor porque ninguém passa com ele. Eu acho que a gente tem que virar essa chave, né? E, né, eu agradeço muito, assim, Felipe, a oportunidade, né, porque sempre, como eu te disse, né, hoje eu estou fora de sala de aula, né, hoje, depois de muitos anos em sala de aula, eu fiz uma opção por sair de sala de aula por algo que eu acredito que é trabalhar com professor, né, eu acho que a gente tem que, né, a gente que viveu dentro da academia, por mais que a gente sempre trabalhou, estudou, né, o teu caso é o mesmo que o meu, né, a gente trabalhou, estudou a vida toda, e a gente continua trabalhando e estudando, mas por mais que a gente viva dentro da academia, a nossa função é discutir, é levar essas nossas, tudo que a gente pesquisa para fora. Não significa que eu sou detentora da verdade, né, mas sim que a gente tem a possibilidade de discutir. Agradeço muito, assim, a participação, eu acho que vim aqui e conversar, né, e tirar esse tempo para discutir, agradeço a todos, assim, que estão assistindo, porque é um tema que está nas nossas escolas, faz parte da nossa realidade, nesse contexto de pandemia, deve sim ser observado, né, a educação precisa sim, né, e essa pandemia veio para mostrar os caminhos, né, outros caminhos, e dentro dos caminhos eu acredito que seja a priorização das habilidades dos nossos alunos, independente de aluno com deficiência ou não, seja o desenvolvimento das habilidades, é isso que a educação clama, né, e também clama por professores e pessoas que trabalhem com alunos com deficiência, que tenham pessoas com deficiência em suas famílias, pessoas que busquem informação, né, que se ajudem, né, a gente está aqui, eu vim a teu convite e aceitei na hora para ajudar, né, não deixei os meus contatos, mas se quiserem depois, né, posso passar lá, né, os meus contatos, quem quiser, né, dentro do laboratório, o meu contato pessoal também, para discutir, para conversar, para ajudar, porque esse é o nosso propósito, né, enquanto professor e enquanto seres humanos, né, nos ajudar, auxiliar a todos e buscar o melhor caminho, a gente aprendendo sempre. Nós já estamos há algum tempo nos namorando para fazer essa live, né, Ana? Não deu certo em outros momentos, mas agora veio a proposta do fórum. Eu agradeço imensamente, né, a tua fala, trazer um pouquinho do teu conhecimento, do teu viver, porque eu gosto muito de ouvir pessoas que realmente vivem a inclusão na prática, né, e permeiam por esses campos aí da inclusão, e eu acho que é muito interessante a gente, porque a gente está cheio de achismos nessa questão da inclusão, né, e é como tu falou, né, claro que a gente tem que caminhar muito dentro das políticas públicas ainda, mas nesse momento, enquanto professores, cabe a nós nos fortalecermos para fazer a inclusão no micro, lá dentro, no coração, como tu disse, né? Eu acho que começa por ali a inclusão, né? Porque aquele aluno que está ali, ele não tem culpa de um sistema que está falhando, de um sistema daqui a um pouco que está tentando acertar. Tem toda essa questão que agora, a questão da pandemia é uma questão que eu acho que o vírus está aí, ele chegou, ninguém, né? Então, eu acho que a gente, nesse momento, tem que procurar ao máximo acalentar essa questão da deficiência, da inclusão, né? Para o professor buscar os recursos, a sua supervisão escolar, a sua orientação, buscar essas parcerias, eu acho que é extremamente. Eu fico grato em estar dividindo a tela contigo aí, né? Já viemos há algum tempo conversando, né? Fica o convite para o pessoal, né? Com certeza conhecer o Laboratório de Inclusão, né? A página do fórum também, a questão das pessoas, né, do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, a Ubra Guaíba, que é o mais perto de todo mundo, a gente está por ali, a gente com certeza, o Lei está dentro da Ubra, então assim, eu agradeço aí,
por trazer um pouco do teu conhecimento, de dividir um pouquinho aí, né, da questão das tuas pesquisas, né, e muito feliz que tu também está trilhando uma história agora na educação pública aí, porque precisamos de pessoas, né, de mais anos, né, nesse mundo da inclusão. Muito obrigada, agradeço a participação e só a gratidão, tu sabe, estamos juntos, estamos no mesmo caminho, buscando a mesma coisa, e parabéns por esse caminho de vocês, né, dentro do município, o caminho de vocês trilhando em busca de realmente, né, tornar o município mais inclusivo. Então, foi um prazer estar contigo, uma boa semana para ti aí, e um abraço na família. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Uma boa noite ao pessoal que nos assistiu aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.